Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de gravar novamente com o Dr. Roberto Wagner, que é advogado, e a gente vai falar sobre desoneração da folha. A princípio, você pode achar que não tenha muita relação direta com você, trabalhador. Mas, pelo que eu entendi, se não desonerar a folha do patrão, vai ter gente demitida por aí. Olá, doutor Roberto. Prazer conversar com o senhor novamente. Obrigada pela gentileza de despender seu tempo para estar aqui com a gente. Prazer, Carla. Estamos à disposição aí para tratar do tema. Maravilha. Vamos começar. Bom te rever. Ainda que online, né? Não é verdade? Estávamos outro dia desses lá no Palácio Rio Negro, um ambiente bem mais acolhedor, chique, né? Na nossa última gravação, falando dessa questão da reforma da Previdência. Mas vamos falar sobre a desoneração da folha. Primeiro, começar pelo básico. O que é uma folha de pagamento? A folha de pagamento, deixa eu só botar meu celular no silencioso aqui, Carla. Isso aí. A folha de pagamento é um instrumento jurídico que as empresas são obrigadas, né, a fornecer ao governo para que o governo controle a parte trabalhista e previdenciária das relações jurídicas entre funcionários e empresas, né? Ao mesmo tempo que ela serve para o governo controlar as relações jurídicas entre as empresas e os funcionários, ela também serve para que o governo, através da folha de pagamento, controle o recolhimento dos encargos previdenciários e encargos trabalhistas que incidem sobre a folha de pagamento, que é o documento que registra a contratação dos funcionários das empresas. Né? Perfeito. Atualmente ela é composta por quê? Em breve síntese é isso, né? Certo. Como que é a pergunta? Como é que ela é composta? O que tem nessa folha de pagamento? Que informações são essas? Basicamente, as informações são informações dos funcionários das empresas, né? Quem trabalha na empresa e qual é o vínculo dessas pessoas com a empresa. Em termos formais, é isso que a folha de pagamento representa, né? Quais são os vínculos das pessoas, remunerações das pessoas ligadas às empresas, né? Pela folha de pagamento, o governo toma ciência de quantas pessoas trabalham para aquela empresa, em qual função, em qual setor, quanto ganham, qual é a sua remuneração, né? Perfeito. Quando a gente fala de salário... Para analisar também outras questões, a não ser previdenciária e trabalhista, mas a questão de risco, né? De local de onde trabalha, qual setor, né? Para averiguar outras normas trabalhistas também, de controle do trabalho das pessoas. Né? Perfeito. Quando a gente fala de folha de pagamento, a gente pensa logo em salário. E aí existe o salário do trabalhador, aquele que o nosso telespectador recebe de fato, e mais os impostos de forma geral. É isso, né? E quais são esses, os principais impostos que incidem ali na folha de pagamento? É uma gama muito grande de impostos. Eu fiz uma cola. Uma cola, para você ter uma ideia, né? Só de contribuições sociais. A gente, no Brasil, nós temos 5 espécies de tributo. O tributo é gênero, é um gênero que se divide em 5 espécies. Essas cinco espécies, dentro delas, também há uma ramificação. Mas, como regra geral, a gente pode falar. No Brasil, nós temos 5 tributos, que são 5 espécies de tributo. Certo. As contribuições sociais são uma dessas espécies tributárias. Só na folha você tem INSS, Fundo de Garantia, Risco Ambiental, que é o RAT, Salário Educação e o Sistema S. Só aqui você tem 5 espécies, né? 5 tipos de contribuições sociais, né? Que incidem diretamente sobre o valor pago aos funcionários, né? Que
que é esse valor que é a base de cálculo dessas 5 contribuições sociais, né? Que essa última contribuição que eu falei, salário de educação é para educação, né? Fundo de garantia o governo usa para construção de imóveis, financiamento de imóveis, né? Uhum. O sistema S, que também faz parte da Folha, é esse sistema que a gente conhece como Senai, Senac, Sesc, né? Todo esse sistema S também ele recebe tributo advindos da Folha, né? Uma empresa hoje optante pelo Simples O Simples Nacional. é um tipo de arrecadação. No Brasil, a gente tem 3 formas de tributação. Ou você é tributado pelo real, né? Contabilidade real, que é o mais amplo, ou lucro presumido, ou sistema simples. Então, o simples como o nome diz, é o sistema mais simples, né? Uma empresa hoje optante do simples tem de encargo trabalhista e social hoje, incidindo sobre a sua folha, um percentual de 32,82%. Né? Uma empresa do simples, né? Optante pelo simples, seja comercial ou uma industrial. E uma não optante pelo simples, ou seja, que possa estar num lucro presumido ou num lucro real, tem um encargo hoje de mais de 67% sobre a contratação de funcionários, né, para ela. Né? Certo. São valores aproximados, tá, Carla? Claro, para a gente conseguir visualizar mais ou menos, não estamos sendo aqui 100%. E se você não for entendendo, que eu não fui claro, você vamos questionando passo a passo. E aí é que vem a minha próxima pergunta. Quando um trabalhador recebe um salário mínimo, ou seja, hoje R$ 1.045 por mês, quanto que esse trabalhador custa, em média, para esse patrão? Para a gente conseguir entender, assim, nossa, eu, Carla, trabalhadora, trabalhei o mês inteiro e ganhei R$ 1.045. Mas o meu patrão me pagou, ou seja, a mim, enquanto cidadã, e por conta de todos os encargos e todas as outras questões, quanto que ele gasta, em média? A gente, grosso modo, trabalha com índice de 50% no mínimo. No mínimo, ele custa 50% a mais do salário. Se ele ganha 1.045, ele custa 1.545, né? Ele custa 545 a mais para a empresa. Isso, em média, variações para mais ou para menos, bem pouco. Mas menos do que 50%, hoje no Brasil, ele não custa. Em termos de... Aí você envolve mais encargo social, trabalhista, e envolve também os tributos que a empresa deve, né? Além das questões de vale transporte, vale alimentação e todas essas coisas. E porque vale transporte está incluso dentro dos encargos sociais, né? Por isso a gente fala, incide diretamente na folha de pagamento, encargos sociais e trabalhistas. Esse é o grupamento maior. É o grupamento que faz os 32% no optante pelo Simples e os 60 e tantos por cento, 62% nos não optantes pelo Simples. Né? Então, se você for tirar uma média geral, menos de 50% não é, em nenhum caso. Perfeito. E aí, agora que a gente conseguiu entender o básico de um panorama do que é uma folha de pagamento, do que incide no salário, do que tem de imposto e de quais são esses sistemas, né? Eu conheço o Simples Nacional. Esse eu até sabia mais ou menos o que é. Você emite uma nota fiscal, tem que pagar o Simples Nacional e a guia de previdência social. Em via de regra, é realmente mais simples. Por mais que sem contador, nenhuma empresa dá conta de entender absolutamente nada. E eu sempre converso com a contadora da empresa do meu marido que eu me resguardo o direito de ser completamente ignorante nesse contexto da contabilidade.
Mas agora que a gente conseguiu entender o mínimo do mínimo, é que vem a primeira grande questão a respeito do nosso tema propriamente dito. O que significa na prática quando a gente fala e a gente ouve o tempo todo assim, é necessário desonerar a folha de pagamento? Isso, vamos lá. Vamos tentar resumir isso aí. Primeiro, vamos relembrar só o simples, a origem do simples, né? O simples, ele nasce na Constituição de 1988, portanto, há 32 anos atrás. Ele nasce como uma proposta, dentro do artigo 146 da Constituição, de justamente você dinamizar a micro, né, e pequena empresa, criando esse sistema de uma forma de recolher menos tributos, né, para que a gente forge um empreendedorismo maior no país, né? Esse é um propósito da Constituição de 88. Assim como, Carla, toda essa oneração também de folha, de encargos sociais trabalhistas, ela é fruto da ideia da Constituição de 88, da Constituição Federal, né? Que a gente está falando aqui para leigo também, né? Que é a grande... um Estado é baseado sobre a sua Constituição Federal, né? Que é a Carta Magna. Do ponto de vista jurídico, seria a Bíblia Jurídica, né? Que rege a nossa vida. Então, a ordem social na Constituição de 88 ela é pujante, no sentido de que ela foi extremamente fraterna e generosa. Ela tem uma seguridade que contempla assistência social gratuita, contempla aposentadoria, contempla saúde, que é o Sistema Único de Saúde, Sim. O Sistema Único de Previdência, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Então, você tem uma gama de serviços sociais enorme na Constituição. E a nossa tributação é correlacionada diretamente ao que nós resolvemos proteger ou tentar proteger a partir de 88. Então, é preciso, eu estou fazendo esse preâmbulo, para que a gente entender que os tributos não nascem simplesmente da vontade do governo também. Ele nasce de uma missão constitucional de proteção de direitos sociais que estão lá na nossa Constituição desde 88. Então, não eliminando os tributos, é eliminar também os direitos sociais, né? É eliminar tudo que nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está notando tanta importância do Estado, né? Com a presença do auxílio emergencial, né? Então, sem a função do Estado também, né? Que advém dos tributos, você não tem nenhuma proteção social. Então, todos os encargos que a gente discutir aqui, a gente está discutindo em torno de um anterior dever de prestar uma proteção social ao cidadão brasileiro, né? Então, você me pergunta a desoneração. Como que surge a desoneração? A desoneração surge em 2011, como uma proposta do governo da presidenta Dilma. Foi no governo da presidenta Dilma, através de uma lei que foi criado a desoneração. Com qual objetivo? Perfeito. De tirar justamente da folha de pagamento uma grande incidência de INSS, que a gente fala patronal. O que é o INSS patronal? É o percentual de 20% que toda empresa recolhe, sobre a folha de pagamento, como contrapartida daquilo que o funcionário também recolhe. Certo, porque todo mundo já sabe aqui no programa que uma parte é a empresa que paga e outra parte é o próprio trabalhador que paga para um dia se vir a se aposentar. A parte da empresa é 20%. Olha só, se a gente estava falando antes em oneração total de 50% da folha, nós estamos falando que só para a Previdência, numa paulada só, toda empresa tem que recolher 20%. Então, qual foi 20% do valor do salário? É isso? Isso. Tá. R$1.000, R$200. R$200. Isso, okay. aí. Então, qual foi a ideia do governo da presidente Dilma? Nós vamos tirar esses 20% que incidem sobre a folha e vamos criar uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta da empresa que vai variar de 1%
a 4,5% do faturamento da empresa. Muda totalmente. Então, isso aí. Então, o governo falou assim, quando a gente pegar esse índice de 1 a 4,5 e aplicar sobre o faturamento da empresa, vai ser menor que os 20% que a gente recolhia sobre a folha de pagamento. Com isso, o que vai acontecer? Com isso, as empresas pagarão menos ao INSS e a folha ficará desonerada em 20%, o que estimulará a contratação de novos empregados. Com isso, nós vamos gerar novos empregos e, ao gerar novos empregos, nós vamos diminuir o desemprego informal, vamos passar ele para formal, vamos estimular a contratação e, colateral disso, é que a gente vai passar a ter uma proteção social melhor, porque você sabe muito bem que as pessoas estão na informalidade, a proteção social é menor. Sim. Né? Nesse caso agora, o próprio governo teve muito... Não tem seguro-desemprego, não tem estabilidade... Dentro do seguro-saúde. Muitas vezes a pessoa é quase que invisível para o Estado, Sim. Por causa da informalidade dele. Ele não tem nenhum documento do governo que o associe a algum plano do governo. Não? Então, essa questão da informalidade, né, que foi alcunhada muitas das vezes como cidadão invisível, né, que alguns economistas até não gostam, dizem que teria como, através do cadastro único, localizar essas pessoas, mas não importa, o governo alegou muito isso. Né? Sim. Então, com essa desoneração, ou seja, que é, na verdade, uma mudança de tributação, né? Sai da folha e vai para o faturamento, você tinha o propósito disso que eu te falei. Aumentar a proteção social, porque migrariam pessoas que estavam fora de uma contratação formal, às vezes até trabalhando pelaquela mesma empresa, mas sem carteira, sem nada. Como eu desonerei a folha em 20%, essas pessoas podem pular para dentro da folha, ganhar proteção social e o governo também dinamizar o fornecimento de emprego, que na ocasião já era uma situação que demandava preocupações do governo. Ótimo. Em 2011, quais as empresas que puderam entrar nesse processo de desoneração da folha? Todas as empresas, menos aquelas enquadradas no Simples, porque as empresas enquadradas, todas as empresas, um grupo de empresas, menos as enquadradas no Simples, porque as enquadradas no Simples já não têm o recolhimento de 20% sobre a folha. Então, eles elegeram um grupo de setor que hoje eu vou destacar, posso destacar aqui algumas empresas claro. que ainda estão até hoje, ó. As empresas de tecnologia de informação, essas estão, que se fala empresa de TI, né? Isso. TI e TIC são empresas que estão nesse grupo. Empresa de transporte rodoviário coletivo, municipal, intermunicipal, interestadual, todas são possíveis, né? Empresas do setor de construção civil, mas dentro de um determinado grupo, aí tem uma classificação dos tipos da empresa de construção civil que pode estar na desoneração, empresas de transporte ferroviário de passageiros, empresas de transporte metroferroviário, que são metrô, né? Também dependendo da classe, empresas de construção de obra de infraestruturas, também de acordo com certo grupo, empresas jornalísticas e de radiodifusão, também determinando o grupo, empresas que fabricam determinado tributo que incide IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Então, determinados produtos fabricados por algum tipo de empresa também entra na possibilidade de desonerar, dependendo do tipo de produto. Aí entra um rol, uma tabela infinita. Gigantesca. Ótimo, mas a gente conseguiu entender que tem um panorama vasto de empresas, né? E que algumas têm relação diretamente com o nosso dia a dia, como, por exemplo, o transporte público municipal. Tem a ver com todo cidadão. Ele tenha carro ou não, tem a ver com ele, porque tem a ver com quase todo sociedade. Quase todo ele, né? Tá inserido. Exato. E aí, por quanto
tempo foi estabelecida essa lei de 2011 da presidenta Dilma para a questão da desoneração da folha? Porque o que a gente ouve agora vai acabar a desoneração. E aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que essa desoneração foi prorrogando, e a última data fixada em lei é 30 de dezembro de 2020. Por isso a polêmica está toda instalada agora. Então, juntou o final do prazo da lei e a pandemia Covid-19. Aí você imagina o trauma em todos os sentidos para todo mundo, governo e cidadania, né? Porque uma prorrogação que veio se dando ao longo do tempo, não, vai ser provisório, é um teste da presidenta Dilma para ver se vai dar certo, tal. Os números não são bons, os números... Essa era a minha questão. Houve contratação real? Porque se diminuiu 20% de um trabalhador, 20% de dois, em via de regra, em cada 5 trabalhadores dava para contratar mais um, né? Se fosse fazer uma matemática muito simples, para o nosso telespectador lá de casa entender, desonerou 20% para cada um, a cada 5 dá para você ter um novo funcionário, um novo trabalhador, contratar uma nova pessoa. Houve isso? Houve uma contratação real por parte dessas empresas por conta da desoneração? Carla, primeiro vamos tentar fazer uma conta aqui. Eu também não sou bom de matemática, mas vamos tentar fazer uma conta para o telespectador entender assim, um pouquinho na prática, né? Isso. Como é que funciona? Vamos pegar uma empresa de TI, tecnologia de informação. Certo. Vamos imaginar que essa empresa ela esteja enquadrada na desoneração, né? Certo. Então, vamos supor que essa empresa tenha um faturamento de 100 mil, bruto, e que tem uma folha de pagamento de 35 mil. Então, vamos lá. Se ela for recolher para o INSS como uma contribuição previdenciária, ela vai recolher 4,5 no teto sobre 100 mil. Dá quanto? 4.500 reais. Correto. E ela tem uma folha de pagamento de 30 mil. 20% de 30 mil. 35. Quanto dá 35 mil, 20%? Estou fazendo aqui. 2.800. Não. Não é isso, não? É 20% sobre 35 mil. 35 mil. Vezes 20%. 7 mil. 7 mil e pouco, né? Não, 7 mil redondo. 7 mil. Então, de 7 mil para 4.500. É uma senhora. Olha só que como pela folha a incidência fica mais cara para ele. Ou seja, desonerado ele está recolhendo sobre faturamento, aí é 4.500. Isso aí. Se ele recolher sobre a folha, é 7.500. Isso aí. Né? 7 mil. É uma grande diferença. Dá mais de 50% de oneração para essa empresa de TI. E aí, houve contratação ou não? Então, aí a gente vai partir para a base empírica dos estudos, né? Isso. Essa polêmica, Carla, ela vem desenrolando. Em 2015 ela já estava implantada, porque já tinha Agora é porque ela está pegando fogo. Agora é por causa do prazo de 31/12/2020 e por causa da pandemia Covid, onde o governo saiu de um déficit. O governo tinha um déficit esse ano, cara. Quando nós começamos o ano, o governo tinha um déficit. O que é o déficit? Entre o que ele previu arrecadar e o que ele previu receber, ele tinha 124 bilhões de reais. Lá em janeiro, quando a gente estava no carnaval e não tinha história nenhuma de Covid. Uhum. Hoje é que dia? 14 de outubro? Hoje, 14 de outubro. Sabe quanto já está o rombo das contas públicas? 900 bilhões de reais. Mais ou menos 7 vezes, 700% a mais do que... Então, e sabe qual era a proposta em janeiro? Era você pegar os 124 bilhões e ir lutando para reduzi-lo até o final de 2020. Essa é a proposta do ministro Paulo Guedes. A proposta do governo Bolsonaro, que é um governo que a gente pode se dizer neoliberal.
Com a pandemia Covid, eles saíram de 124 bi para 900 bi. Para um governo que é neoliberal, justamente um governo que é um governo controlador de gasto, é uma loucura inimaginável na cabeça de qualquer pessoa desse governo. Então, aí, essa questão da desoneração é mais um problema, não só único, mas um dos problemas tributários que o governo tem, né? Então, vamos lá. Quando chegou em 2015, já começavam a pipocar estudos avaliando as repercussões da desoneração de 2011, ok? Certo. Né? E você teve... Quem primeiro fez um estudo profundo sobre isso foi a Receita Federal, em 2015. O interesse a Receita Federal levantou. A Receita Federal chegou à conclusão em 2005 que em 2015. Cada emprego não perdido, ou seja, que a pessoa não foi mandada embora, ou que a pessoa foi contratada, custou cada um 58 mil por ano ao governo federal. Entre 58 mil a 67 mil. Cada emprego mantido. Então, tá muito caro. Aí, quer dizer, a Receita tem um estudo que eu li, a Receita fala assim, é 300% a mais do que as pessoas ganharam por mês de salário. O que o governo gastou a título de... Porque desoneração tem um outro nome para ela, né? O sinônimo de desoneração fiscal é renúncia fiscal. Exato. Que é renúncia de tributo. Desonerar é renunciar a tributo. Então, a Receita já em 2015 apontava para essa absoluta ineficácia do ponto de vista do custo, né? Mas não foi só o custo que foi avaliado. Foi avaliado também, no conjunto, a perda anual. E a perda anual em 2015 já era calculada de 17 bilhões de reais ao ano. Custava para o Brasil a desoneração desse grupamento de empresas. O importante a gente notar, Carla, que é um grupamento, quer dizer, não são todas as empresas brasileiras. Não. Não é? Porque se fosse todo mundo, você pode falar, mas o rombo é grande, mas a proteção social também é muito grande. Mas na verdade, é uma renúncia fiscal muito grande pelo tamanho das empresas beneficiadas. E também tem um estudo de 2011 do IBRE. IBRE é o Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, da FGV. Uhum. E o IBRE fez um estudo dizendo que o resultado final da desoneração foi modesto. Modesto em relação ao custo que se gastou. E, mais ainda, o IPEA, que é outro instituto brasileiro, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a sigla, né? Fez outro estudo, 2009, 2011, olha só, ele pegou antes da lei, 2009 e 2011. Sim. Né? Então, o custo de contratação estava em torno de 32,72. Né? E depois, pegou 2012 e 2015, né? E foi ver qual foi o índice de contratação de pessoal após a lei, né? Que é 2012 e 2015. Ver o impacto da lei após geração de emprego e tudo. E chegou a um índice de uma média nova de emprego de 32,77. Então, nós avançamos de uma criação de novos empregos que vinha antes da lei girando na faixa de 32,72 para 32,77 durante 3 anos. Então, não valeu a pena. Não valeu a pena, o aumento foi ínfimo. Caro para o país. Pelo menos sob a ótica das pesquisas que eu conseguia apurar. Né? É evidente que pode ter outros raciocínios, mas dentro do que eu apurei foi que esse índice foi muito pequeno. E a renúncia fiscal é absolutamente grande. Doutor Roberto,
É sempre um imenso prazer conversar com o senhor, mas o nosso tempo já explodiu há um tempão. Mas acho que a gente conseguiu apresentar um raciocínio lógico para o nosso telespectador. Vamos estudar mais um pouco sobre essa questão e vamos acompanhar os passos que estão ocorrendo em Brasília a respeito disso para ver o que vai acontecer e se vai ter algum impacto direto para os trabalhadores. Porque o que a gente ouve do lado de cá é que se cortar a desoneração vai haver demissão. Ou seja, não houve contratação, mas agora podem usar como argumento para demissão. Uma lástima. Obrigada mais uma vez, foi um grande prazer conversar com o senhor. Pode expor, pode expor. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Espero que você tenha conseguido entender por um outro olhar o que é essa questão da desoneração da folha. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.